Aqui a gente começa a análise da questão que caiu na PUC, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E ela diz: muitos produtos químicos estão presentes em nosso cotidiano, como, por exemplo, o leite de magnésia, vinagre, calcário e soda cáustica, entre outros. Estas substâncias citadas pertencem, respectivamente, às funções químicas. E aí vem as alternativas, lembrando que esse aqui é um dos exercícios, tá, de fixação de compostos orgânicos. A gente viu a matéria e agora a gente vai começar a ver como cai em vestibular. Mais uma vez, não se preocupem com essa questão, e sim com sua ideia, com o raciocínio que o cara quer que eu tenha. Ele me mostra e eu apresento o meu raciocínio respondendo às alternativas. Então veja bem, o que eu vou apresentar aqui, tá, um aprofundamento em relação a cada substância dessa. Porque tirando o vinagre, as outras substâncias dificilmente a gente tem no nosso dia a dia, tá? Então só um minuto, eu vou chamar o nosso apoio para ficar mais fácil o nosso debate, o nosso entendimento. Já volto. Bem, eu coloquei assim para ficar mais fácil a análise e resolução. Leite de magnésia contém hidróxido de magnésio, MgOH, olha aqui o OH ligado a metal, portanto isso aqui é uma base, é isso que interessa. Ó, base, 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 entenderam? Isso é fundamental, por isso que eu coloquei as 4 substâncias aqui, para a gente falar um pouco, inclusive curiosidade. Então, voltando ao meu leite magnésia, né, contém hidróxido de magnésio, MgOH2, um composto que diminui a acidez estomacal, e como laxante age aumentando a retenção de água no interior do intestino e auxiliando no movimento intestinal, movimento peristáltico. Então essa substância apresenta função, já que a composição básica dela é o hidróxido de magnésio, é um hidróxido, é uma base. Já o vinagre é uma solução aquosa que contém de 4 a 10% em massa, ou seja, do seu peso, sua massa, de 4 a 10% é ácido acético. Então já disse aqui, ó, é um ácido, 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 ácido. Foi obtido pela primeira vez por meio da oxidação do etanol do vinho. A gente deu fez uma questão dessa mostrando, né, como é que ocorre essa oxidação através de micro-organismos que se oxida com oxigênio presente no ar, produzindo ácido acético. Daí a origem do seu nome, pois o vinho azedo vem do latim acetum, que significa vinagre. Ácido acetum, acético. Legal? Então já vimos que o leite de magnésia é formado por hidróxido de leite de magnésia é formado por hidróxido de magnésio, que é uma base. Vinagre formado, tá? A sua percentagem em massa equivale a 4 a 10% de ácido acético ou ácido etanóico, então é um ácido. Aqui eu achei interessante, além de falar sobre a rocha sedimentar, que ela é meio porosa, né, que contém minerais com quantidades acima de 30% de carbonato de cálcio, que é o meu amigo, eu chamo de calcário, tá? Esse carinha aqui, ó, carbonato de cálcio, CO3, CaCO3. E as curiosidades é que quando você entra numa caverna, você vê aquelas formações vindo do teto para o chão e do chão para o teto. Do teto para o chão, estalactites. Do chão para o teto, estalagmites. As duas se formam através da deposição do carbonato de cálcio da água que flui nessas cavernas. Então coloquei formações rochosas sedimentares que se originam no teto de uma gruta ou caverna, crescendo para baixo em direção ao chão pela deposição de carbonato de cálcio, olha o cara aqui, tá? Arrastado pela água que goteja do teto. Já estalagmites é a mesma formação da anterior, porém, a diferença é que se originam a partir do chão e vão em direção ao teto de grutas ou cavernas. Maneiro, né? Então, a partir de agora, quando vocês visitarem
visitarem uma caverna ou gruta, já sabe quando observarem aquelas formações calcárias. E aí um grande lance que são os recifes de corais, que também são formados, tá, pelo calcário, pelo carbonato de cálcio extraído da água do mar. E aí eu coloco, são formações construídas a partir da deposição de diversos organismos marinhos, principalmente os corais, que são animais pequenos e muito frágeis. Agora, olha que interessante, que utilizam o carbonato de cálcio da água para construir um exoesqueleto duro. Olha como o mundo animal é muito mais inteligente que o nosso, que também é animal, só que nós caímos de 4 e não levantamos até hoje. Não todos, né? E aí o grande lance é que essas 3 formações, elas usam carbonato de cálcio, tá, como substância fundamental, tanto em sua formação quanto em sua construção. E finalmente deixei aqui a soda cáustica. Aí, calcário, tá, ó, uma coisa importante, não tem hidrogênio na frente. Não é ácido, isso aí tem que ficar claro pra gente, porque é muito brabo a gente ter que decorar todos os ácidos, todas as bases, todos os óxidos. Então o sal, ele vai ser caracterizado por eliminação. Tem hidrogênio na frente da molécula, da fórmula, é um ácido, com exceção da água. Ou então é um ácido orgânico, tem que ter o COH, aí é fácil. Tem a carboxila ácida, é um ácido, como aqui, ácido acético. Já ácidos inorgânicos, tem que ter o hidrogênio no início da fórmula, com exceção da água, que é um composto binário de oxigênio, portanto, é um óxido. Então, não tem hidrogênio na frente, não é ácido. Não tem hidroxila no final da fórmula, olha aqui, ó, hidroxila no final da fórmula não é uma base. Não é um composto formado por 2 elementos, aqui tem cálcio, carbono e oxigênio 3. Para ser óxido, tem que ser formado por 2 elementos, binário, bi, e um deles, obrigatoriamente, o oxigênio. Não é o caso. Então, por eliminação, não tem hidrogênio, não é ácido. Não tem hidroxila, não é base. Não é binário de oxigênio, não é óxido, só pode ser o sal. Então, o calcário, que é formado na sua grande maioria por carbonato de cálcio, é um sal. Já a soda cáustica, de novo, é uma base. Aí eu continuei aqui, ó. Tá oficialmente conhecido como hidróxido de sódio. E aí uma coisa importante, a soda cáustica é o hidróxido de sódio impuro, para deixar claro. Assim como você conhece o cloreto o ácido clorídrico, tá? Quando você vai numa loja que vende peça para, como é o nome? Tinta e coisa e tal, né? Esqueci o nome agora. Você vai ter o ácido muriático, que nada mais é do que o ácido clorídrico impuro, assim como a soda cáustica, tá? É o hidróxido de sódio com impurezas. Então, cuidado, hidróxido de sódio é o NaOH puro. Soda cáustica é o nome dado ao hidróxido de sódio com impurezas, assim como ácido clorídrico, HCl puro. Tranquilo? Já o ácido muriático é o HCl com impureza. Isso tem que ficar claro. E esse cara aqui é usado na indústria, principalmente como base química. É uma base na fabricação de papel, tecidos, detergentes, aqui quase que exclusivamente, né? Alimentos e biodiesel. Quando você ouviu notícia que o cara coloca hidróxido de sódio no leite, é porque é normal, é comum, tá? E o biodiesel, tá? Que é o óleo, né? É o diesel obtido através de plantas oleaginosas, que liberam óleo. A girassol, mamona, que é mais? Soja e outras por aí. Então o biodiesel está sendo extraído, produzido através dessas plantações, dessas agriculturas. Tranquilo?
Então, quando eu coloco isso aqui, é para você ter certeza que tanto o leite de magnésia quanto a soda cáustica, e ele quer respectivamente, o leite de magnésia tem que ser o primeiro. Então, eu tenho base, base só, B e C. Ele é o primeiro aqui, ó. Cadê? Perdi. Aqui, primeiro, leite de magnésia. Depois, quem é que vem? Vinagre, tem que ser ácido. Então, só pode ser a letra C. Depois, o calcário, tá aqui, ó. E, finalmente, a soda cáustica. Então, eu tenho base, que é o leite de magnésia, o ácido, que é o vinagre, o sal, que é o calcário, carbonato de cálcio, e, finalmente, outra base, que é a soda cáustica. Então, nota como a nossa resolução, tá, apresenta uma diferença gritante, porque o que interessa aqui é te dar base, não só resolver a questão. Então a gente conta histórias, curiosidades dentro da resolução. Por isso que isso aqui é um bate-papo. Por isso que isso aqui não é só eu falar e você, tá, legal. Não. Aqui tem um diálogo entre a gente. E aí eu te mostro o que é importante dentro do contexto do enunciado. Valeu, gente boa, grande abraço.